Existem momentos em que a fé não apenas nos convida, mas nos desafia a ultrapassar todos os limites da compreensão humana. Momentos em que não há explicação lógica, não há garantias visíveis, apenas a ordem silenciosa de confiar. E, nesses instantes, que as verdadeiras histórias de fé nascem menos histórias que não se apagam. Histórias que sobrevivem aos séculos, aos impérios e aos desertos da alma. Hoje, você será transportado para um desses momentos. Uma narrativa que atravessa o tempo como um eco sagrado, preservando em cada palavra o peso da decisão mais difícil que um homem já teve que tomar. Uma história que carrega em si as marcas do amor, da dor e da submissão total a um propósito maior do que qualquer entendimento terreno. Prepare-se para mergulhar em um cenário onde a confiança em Deus foi levada ao limite. Um pai e a vida de um filho se entrelaçaram em uma jornada de obediência absoluta. Este é um convite para sentir cada passo, cada batida acelerada do coração, cada lágrima silenciosa que caiu naquele dia inesquecível. A história que você ouvirá hoje não é apenas sobre sacrifício. Ela é sobre o tipo de fé que transforma a história da humanidade. Uma fé que nasce da renúncia, que floresce na entrega e que encontra sua recompensa na fidelidade inabalável de Deus. Esta história fala com a alma daqueles que já se viram diante de escolhas impossíveis. Esta é a história do sacrifício de Isaque. Abraão era um homem moldado pela fé. Durante anos, ele caminhou sob a orientação divina, mesmo sem entender todos os caminhos. Em seu coração, ecoava a promessa que Deus havia feito. Sua descendência seria numerosa, como as estrelas que iluminavam as noites silenciosas do deserto. A cada nascer do sol, Abraão esperava o cumprimento dessa palavra, mesmo quando o tempo parecia transformar a esperança em algo distante. E então, como um milagre brotando da terra seca, Isaque nasceu. O riso do Sará, antes marcado pela descrença, agora era uma canção de alegria. O olhar de Abraão, antes carregado de anseios silenciosos, agora brilhava com a realização da promessa. Isaque era mais que um filho, era a evidência viva da fidelidade de Deus. E dentro daquela tenda, no calor da areia e sob as estrelas incontáveis, a felicidade parecia eterna. Mas a vida, guiada pelas mãos do Eterno, guarda capítulos que os olhos humanos não podem antecipar. Num dia comum, entre as tarefas simples da rotina, uma voz rompeu o silêncio. Não era um chamado humano, era Deus chamando Abraão. Hello, não. Um chamado que não deixava espaço para dúvidas. Um chamado que traria o teste definitivo da fé. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Aquelas palavras pesaram no ar como uma tempestade silenciosa. O coração de Abraão apertou em seu peito. Como poderia o Deus que prometera a vida pedir agora a morte? Como poderia o amor divino solicitar tal sacrifício? Perguntas que ecoaram na mente de Abraão, mas não encontraram resistência em seu espírito. Ele não discutiu, não questionou. Ele confiou, ele obedeceu naquela madrugada, enquanto a maioria dormia em segurança. Abraão preparava discretamente tudo para a jornada. Amarrava a lena, afiava a lâmina e olhava para Isaque com um amor ainda mais intenso, sabendo que cada olhar poderia ser
O último, a obediência pesava como uma rocha em suas costas, mas a fé sustentava seus passos. 3 dias de caminhada, 3 dias onde o tempo parecia se esticar cruelmente, prolongando a angústia silenciosa. Cada passo era como uma ferida aberta, um golpe oculto que atingia o coração do velho pai. O deserto, vasto e implacável, testemunhava a luta invisível que acontecia dentro de Abraão, a luta entre o amor pelo filho e a fidelidade inabalável a Deus. Isaque caminhava ao lado de Abraão, sem suspeitar do que o esperava no topo daquele monte distante. O jovem carregava a lenha nos ombros, símbolo do próprio destino que o aguardava. Seu rosto inocente, suas perguntas ingênuas, tudo era como flechas silenciosas, atingindo o coração do pai, que mantinha sua dor trancada nas profundezas da alma. Em determinado momento, enquanto subiam a encosta íngreme, Isaque quebrou o silêncio com uma pergunta simples, mas que atravessou o peito de Abraão como uma lança. Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O eco daquela pergunta pareceu pairar no ar, pesando sobre eles como o próprio destino. Abraão, contendo as lágrimas, respondeu com a única certeza que lhe restava Deias provera para si: o cordeiro, meu filho. E Abraão, segurando as lágrimas que ardiam em seus olhos, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Suas palavras foram um sussurro de esperança lançada no vento do deserto, como uma oração desesperada que subia direto ao trono dos céus. Em silêncio, Abraão olhou para o alto, como quem busca forças onde o coração já não consegue encontrar. O céu, vasto e silencioso, parecia observar tudo, cúmplice de uma dor que poucos seres humanos poderiam suportar. O caminho até o cume era pesado, como se cada metro percorrido exigisse não apenas esforço físico, mas o esgotamento da alma. Abraão caminhava com passos firmes, mas cada movimento parecia ser feito contra a corrente de seu próprio amor de pai. Quando finalmente chegaram ao local indicado, Abraão começou a construir o altar. Pedra sobre pedra lenha, sabra lenha, enquanto seus olhos, inquietos do dor, se encontravam vez ou outra com os de Isaque, olhos que confiavam plenamente, sem entender o que estava prestes a acontecer. Abraão construiu o altar, arrumou cuidadosamente a lena, cada gesto impregnado de dor silenciosa. Com mãos trêmulas, pegou as cordas, amarrou seu filho, o filho que ele amava acima de tudo. Isaque, ainda sem resistir, olhava para o pai com uma confiança inocente, a confiança de quem sabia que de algum modo estaria seguro. A cena era tão intensa que parecia fazer a própria terra prender a respiração. Abraão, então, estendeu a mão e tomou o cutelo. No momento em que levantou o instrumento de sacrifício, o mundo pareceu parar. O deserto, as montanhas, o próprio vento cessaram. Tudo ficou suspenso num silêncio sobrenatural, como se o universo inteiro aguardasse o próximo movimento. O céu escureceu levemente. O tempo, naquele instante, congelou. E no coração de Abraão só havia uma certeza: ele faria o que Deus havia mandado, mesmo que cada batida de seu coração gritasse de dor. Mas então, uma voz rasgou o silêncio dos céus como um trovão de misericórdia: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. O cutelo parou no ar. As lágrimas que Abraão segurava finalmente se libertaram. O amor de Deus havia se manifestado no momento.
Exato, mostrando que, no último segundo, a fé é recompensada. Abraão, ainda ofegante, ergueu os olhos. E ali, preso pelos chifres, em um arbusto, estava um carneiro. A provisão de Deus havia chegado menos no tempo certo, no modo certo. As correntes invisíveis da angústia se romperam, dando lugar a um cântico silencioso de vitória e redenção. Deus havia providenciado o sacrifício. A história de fé, dor e esperança alcançava seu clímax. Não era o sangue de Isaque que seria derramado, mas a certeza eterna de que Deus sempre cumpre suas promessas. O sacrifício de Abraão, não. Era no fundo sobre morte ou perda. Era sobre algo muito maior. Era sobre fé, menos aquela fé que caminha, mesmo sem ver o caminho. Aquela que obedece mesmo sem entender os motivos. Era sobre abrir mão daquilo que mais amamos, confiando que Deus vê além dos nossos olhos, que Ele planeja além do que podemos imaginar. Era sobre depositar a vida inteira nas mãos do Criador, sem reservas, sem condições, naquele altar improvisado. Algo eterno foi construído. A certeza de que a fé verdadeira é provada nas maiores renúncias. Deus nunca desejou a morte de Isaque. Ele desejava o coração completo de Abraão. Um coração que colocava Deus acima de tudo. Um coração que confiava, mesmo quando a lógica gritava o contrário. E naquele pôr do sol dourado, o abraço de pai e filho se tornou um marco silencioso da vitória da fé sobre o medo, assim como Abraão. Em nossa jornada, também somos chamados a sacrifícios invisíveis. Sacrificar nossos sonhos, nossas vontades, nossos medos, nossos planos, tão cuidadosamente traçados. Muitas vezes, o pedido de Deus parece incompreensível e o altar que nos é proposto parece insuportável. Mas é nesse terreno de renúncia que Deus planta os maiores milagres, que Ele revela a profundidade do seu amor e a grandiosidade dos seus propósitos. Se confiarmos, se obedecermos, mesmo em lágrimas, mesmo no escuro, veremos que Deus sempre tem um carneiro preso no arbusto. Sempre haverá uma provisão, um escape, uma resposta para aqueles que escolhem confiar até o fim. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser do nosso jeito, mas será no tempo perfeito dele. A fidelidade de Deus nunca falha para aqueles que não soltam sua mão